crise diplomática entre o governo brasileiro e o governo israelense, desde aquela fatídica declaração do presidente Lula comparando as ações militares do exército de Israel em Gaza com o Holocausto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda no Republicanos, decidiram fazer uma viagem a Israel e se encontrar com as autoridades do país. Mas qual é o real motivo dessa visita? E quais as implicações políticas desta viagem? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, fanática por futebol. Quem está vendo a gente em vídeo hoje está me vendo até de camisa do Santos. E esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou ativista do Movimento Negro e pesquiso os conflitos de desintegração da extinta República da Iugoslávia. Para tentar conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos o Henri Galski, que é jornalista, editor do portal Israel de Fato e vive em Israel. Henri, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Eu Com Isso. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Henri, aproveitando que você está em vídeo, as pessoas estão te vendo que você está aí na rua, todo encapotado. De que cidade de Israel você fala com a gente? Estou falando de Harish, que fica mais ao norte de Israel e está mais ou menos 12 graus. Eu estava explicando para o João, né? Eu sou do Rio, então qualquer coisa que esteja abaixo de 18 graus está muito frio para mim, né? Tudo bem, eu concordo mesmo sendo paulista, mas vamos lá. Henri, para começar, fala um pouco para a gente sobre o contexto dessa viagem e o que levou dois governadores de oposição, que fazem oposição ao governo federal, a visitar Israel no meio dessa guerra. Justamente, é uma ótima pergunta e a gente lá no nosso site Israel de Fato foi investigar isso. Na verdade, era o assunto que mais me interessava particularmente entender o contexto dessa visita, quem havia organizado todo esse processo, do que entender a agenda, coisa dos encontros com autoridades que aconteceram mesmo. E aí a gente foi correndo atrás dessa informação. Nosso companheiro Nelson Burd, que é o editor-chefe do site, ele fez uma entrevista com o Alberto Rabinovich, que é um dos organizadores, que foi um desses organizadores do evento, e o que ele explicou é o seguinte: ele, na verdade, não foi um evento organizado a princípio pelo governo de Israel de forma institucional, mas pela comunidade brasileira aqui em Israel, né? Depois a gente pode até conversar das motivações, mas o contexto é esse mesmo. E, Henri, como foi a recepção da visita dos dois governadores, Tarcísio e Caiado, aí em Israel? Teve repercussão na imprensa ou foi algo que ficou restrito à comunidade brasileira e às autoridades que receberam os dois? Houve repercussões assim muito pontuais na imprensa, né? Até porque a imprensa está bastante focada, evidentemente, no conflito que está acontecendo. Tem uma série de outros problemas acontecendo também no governo nesse momento. Tem a lei do alistamento militar, que pode causar que causa uma grande divisão na sociedade israelense. Então, o foco da imprensa não era, evidentemente, a visita desses dois governadores brasileiros aqui. Mas houve cobertura especificamente. Eu estava presente naquele evento em Iranana, que é uma cidade que fica na região central, na região metropolitana ali de Tel Aviv, que concentra muitos brasileiros. Foi feito um evento de recepção a esses dois governadores, num auditório muito grande, e havia um site, que é um site conhecido principalmente pela comunidade judaica de fora de Israel, que é o I24, que cobre em inglês, francês e espanhol, se eu não me engano, e eles fizeram a cobertura desse evento especificamente. Mas a imprensa israelense, esse assunto passou meio batido, realmente. Henri, agora uma curiosidade, né? Não sei se você tem uma apuração sobre isso, mas a gente ouviu bastante aqui no Brasil que havia a intenção de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele está impedido de deixar o país porque está com o passaporte retido. O que você sabe sobre isso? E já aproveitando, você mencionou que tinha a intenção de convidar outros governadores. A gente tem essa informação de alguns governadores que acabaram não indo para Israel, apesar do convite? Pois é, eles tinham de fato o interesse de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, essa é uma informação pública, ele tentou a liberação do passaporte pontualmente para vir a Israel, enfim, mas ele não foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes. Enfim, tem toda essa questão da problemática interna brasileira.
nessa entrevista, ele revela, né, a pessoa com a qual o Nelson Burd conversou, revela que houve o convite para outros governadores, mas ele não quis mencionar quem foram esses outros governadores, né? Assim, no Brasil o que não falta é governador, né? Então, a lista é bastante grande. Mas, no final das contas, eles conseguiram trazer dois governadores de muito peso no Brasil, né? Governadores de dois estados que são relevantes na federação, Goiás, e São Paulo. Então tem toda uma questão envolvendo especificamente o nome do Tarcísio, que é um dos nomes cogitados para ser um desses herdeiros do bolsonarismo na próxima eleição brasileira. Eu estava até trazendo esse bastidor também da política brasileira. Conversei com uma pessoa cujo nome eu não posso revelar, um jornalista brasileiro conhecido, que me disse que não acredita que o Tarcísio vai deixar o governo de São Paulo para concorrer nas eleições presidenciais. Mas a ver, né? A gente sabe que esse tipo de questão ela muda bastante rápido. Eu me recordo de uma situação especificamente que eu vivi há muitos anos. Em 2010 eu estive em Pernambuco com o ex-governador Eduardo Campos e eu fiz essa pergunta exatamente a ele, se ele seria candidato em 2014. Ele se negou totalmente, não deu outra. Em 2014 ele era candidato até acontecer aquela tragédia em que ele acabou morrendo, né? Mas, enfim, a política israelense e a política brasileira, elas se assemelham nesse ponto também, que é a expectativa sobre o poder, quer dizer, quem vai ocupar o cargo mais importante na próxima legislação e tudo mais. Aqui em Israel, a mesma coisa. No Brasil, enfim, já se fala até em processo de quem vai herdar essa carga grande de votos do bolsonarismo, e o Tarcísio é um dos nomes, né? De fato, existe um vácuo político aí dentro dessa direita, extrema-direita brasileira, e o Tarcísio, sem sombra de dúvidas, antes mesmo, né, dos impedimentos legais que o Bolsonaro tem, aí ele já se colocava como enfim, um player importante dentro desse campo político, né? E, Henry, com essa visita, né, desses dois governadores e de tudo que aconteceu, toda essa espécie de crise diplomática, né, entre o Brasil e Israel, principalmente depois da declaração do presidente Lula, você acha que existe uma certa excepcionalização de Israel, tanto para o bem quanto para o mal, a partir do momento que essas autoridades fazem uma visita em Israel para criticar o discurso de um líder político que está do outro lado ideológico, ainda mais em um ano de eleição municipal, né? Uma impressão que fica aqui, uma impressão particular, e eu vou dizendo, né, que por conta do Lula ter feito essa fala horrível, né, comparando as ações militares de Israel em Gaza com o Holocausto, parece que além da visita, do convite, de toda essa parte formal, acaba tendo um uso de Israel também para um certo saldo e ter um caldo político nas eleições aqui do Brasil, né? Será que de fato existe essa excepcionalização e esse uso de Israel? Olha, é uma questão de análise e de opinião. Aí eu posso fazer uma análise que é a seguinte. Eu, no evento que eu estava presente lá em Iranana, com esses dois governadores, o governador Ronaldo Caiado fez um discurso que falou exatamente o que as pessoas queriam ouvir, pediu desculpas a partir da fala do Lula e tudo mais. E me chamou a atenção uma informação que passou meio batido. Ele tem 74 anos, inclusive ele está muito bem de saúde, graças a Deus, só para deixar claro, ele é um homem forte, altivo, com 74 anos. E ele falou no discurso dele que essa é a primeira vez em que ele esteve em Israel. Isso mostra também que, assim, o Ronaldo Caiado, ele é um homem da vida pública brasileira há muitos anos, né? Eu me recordo, vocês talvez não, porque vocês são, acho que, muito mais novos do que eu. Em 89, o Ronaldo Caiado ele foi candidato à presidência do Brasil. Enfim, ele não esteve em Israel durante todos esses anos. Isso mostra, de certa maneira, a gente pode levar em consideração que Israel não era um tema relevante para ele. Isso não é uma avaliação positiva ou negativa, mas o fato é que uma pessoa que tem uma vida pública bastante longa e aos 74 anos está em Israel pela primeira vez, a gente pode interpretar que o assunto não é exatamente relevante para ele até esse momento. O que me parece que aconteceu é que existe esse movimento, né, de excepcionalização de Israel, como você mencionou, e esse não é
é um elemento exclusivo da vida política brasileira. Isso já existe nos Estados Unidos, me parece que foi um movimento importado pela política brasileira, e se existe uma pessoa que talvez que seja o maior símbolo desse movimento de tornar Israel uma pauta da política brasileira, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. A mim, inclusive, talvez eu esteja equivocado, mas não me parece que antes do fenômeno Bolsonaro, Israel estava na pauta de discussões da política brasileira da maneira como está hoje, né? A ponto, inclusive, de haver uma percepção de que Israel é um país de direita, não nesse momento, porque há de fato uma coalizão de direita, mas que Israel é intrinsecamente um país de direita de forma permanente, né? A partir da visão brasileira, o Brasil tem essa questão que é muito particular do Brasil também, que ele toma os assuntos aqui do Oriente Médio, leva para o jogo político brasileiro e reinterpreta o que acontece por aqui a partir dessa lente política brasileira. Mas só para concluir o meu raciocínio, Bolsonaro é a pessoa que me parece iniciou esse movimento na política brasileira. Aí eu anotei até a data aqui, que me parece que é uma data muito marcante para esse processo. No dia 12 de maio de 2016, é o dia em que o Bolsonaro ele foi batizado no Rio Jordão. Essa é uma data muito marcante. E essa é uma data marcante também por uma outra razão. Nesse mesmo dia, acontecia a votação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, enquanto na política brasileira os olhos do Brasil estavam totalmente voltados para o que acontecia no Congresso, né, na votação que acabou por definir o impeachment da ex-presidente Dilma, o ex-presidente Bolsonaro, ele fazia um ritual religioso aqui em Israel. E a partir desse momento, há exatamente essa polarização. Não sei se a partir desse momento especificamente do batizado dele, mas esse é um dado muito relevante, que a partir daí se inicia um processo também de campanha política do Bolsonaro para ganhar as eleições em 2018. Não sei se vocês concordam com isso. Então, ele me parece ser uma figura simbólica que catalisa a Israel no jogo político brasileiro. Não, concordo totalmente com você. Nunca tinha me atentado a essa coincidência de datas. Acho que é brilhante que você tenha feito essa conexão. E tem uma questão, né, Henrique, que é o público evangélico, que é para quem Bolsonaro fala quando ele fala de Israel. Esse Uhum. suposto país que, é verdade, hoje é governado por uma coalizão de extrema-direita, não é mais uma democracia liberal como foi nos últimos 50 anos, agora é considerado uma democracia eleitoral, não por causa da guerra, mas por causa da tentativa de golpe no judiciário, que a gente cansou de falar aqui no podcast. Mas Israel ainda é um país que tem garantias de direitos a minorias, um país em que as mulheres têm acesso ao aborto sem, sim, um terço dos entraves que tem aqui no Brasil, né? Um aborto legal e seguro. Então, essa imagem de Israel como esse país de direita e esse país cristão, porque essa é a imagem que é vendida, ela é pros evangélicos. Eu queria aproveitar que a gente está conversando aqui para te ouvir um pouco sobre a sua percepção como brasileiro, que morou a maior parte da sua vida no Brasil, então conhece muito bem essa questão, né, do crescimento do público evangélico, mas que está agora em Israel e consegue olhar para esses dois lados. Como em Israel é visto esse apoio dos evangélicos? Há uma receptividade grande da população, que é uma população majoritariamente laica, né? Porque 25% da população basicamente é não judia, e a maioria dessa população é árabe, né, ou muçulmana ou cristã, mas não tem nenhuma relação com os evangélicos. E a maior parte dos judeus é de judeus laicos. É verdade que os religiosos ortodoxos têm crescido, mas ainda assim não são, a maioria não é de religiosos em geral. Como você sente esse apoio dos evangélicos aí em Israel? Como ele é recebido? Olha, eu acho que vale aqui para Israel, mesmo que vale para o Brasil, em relação a como a maioria das pessoas interpreta o jogo político, né? A maior parte das pessoas aqui em Israel, assim como a maior parte das pessoas no Brasil, em qualquer país, não é exatamente especialista em política, né? Num momento como esse de guerra que a gente está vivendo por aqui, existe uma sensação muito grande por parte da população de isolamento do país e de uma sensação
de que o mundo inteiro está contra Israel. Inclusive, esse sentimento ele é muito reforçado pela cobertura da imprensa daqui, tá? A imprensa daqui cobre isso exatamente dessa maneira. Não que ela faça uma cobertura jornalística errada, não, tá? Não é uma crítica à imprensa nesse sentido, mas ela tem um viés de que o que acontece no mundo, ela cobre com bastante força as manifestações contrárias a Israel, por exemplo. Então, quando há algum grupo que demonstra apoio, as pessoas recebem muito bem, né? Eu não vou dizer que todo mundo recebe muito bem, os evangélicos como um todo, até porque a maior parte dos israelenses não tem muito essa conexão no sentido de ter essa proximidade com o mundo evangélico no seu dia a dia. A maior parte das pessoas está saindo para trabalhar, saindo para levar filho na escola e tudo mais, e elas têm um círculo de pessoas de conhecimento social que é bastante mínimo ali, são os vizinhos, a família e tudo mais. Elas não têm muito acesso a um público, por exemplo, de turistas evangélicos que visitam a Israel. Elas sabem que existe esse apoio, a maior parte das pessoas sabe, e elas tomam isso como um fator positivo. É o que eu quero dizer é o seguinte, elas não elaboram muito esse apoio, elas não fazem muitas análises sobre o que isso significa para o futuro de Israel, ou se isso é uma estigmatização da Israel imaginária, para usar um termo aqui, eu acho que é um termo cunhado pelo professor Michel German, né? Se não me falha a memória, posso estar errado, mas eu vou dar o crédito a ele, porque eu acho que ele é a primeira pessoa que eu li, ou que eu ouvi falar nesse termo, então acho legal ele dar esse crédito a ele. Então acho que a maior parte das pessoas não tem essa noção do que isso significa. Elas tomam como um apoio a Israel e isso para elas é o bastante, principalmente num contexto em que elas se enxergam muito isoladas aqui nessa situação de guerra. Existe uma percepção que eu acho até interessante de trazer, que as pessoas em Israel elas acham que o resto do mundo, não sei se o resto do mundo todo, mas que o mundo não consegue entender o lado de Israel, que é muito fácil para quem está aqui compreender o que está acontecendo, compreender a justificativa para Israel lutar essa guerra, tudo que aconteceu no dia 7 de outubro, mas que o resto do mundo não consegue compreender. Um ponto que eu trouxe, inclusive nas análises que eu escrevo lá no site, ao longo de muito tempo dessa guerra, a gente está chegando quase a 6 meses de guerra, né? São 172 dias de guerra, se não me engano, no dia que a gente está gravando. A gente está chegando quase a 180 dias de guerra e as pessoas têm mudado um pouco essa percepção, mas durante muito tempo o dia 7 de outubro foi muito presente. Então as pessoas não superavam o dia 7 de outubro, o que é compreensível na medida em que morreram já mais de 1.400 pessoas israelenses. É um país pequeno, muita gente conhece muitas pessoas que morreram ou que foram diretamente atingidas, ou pessoas que estão servindo no exército, ou soldados que morreram nessa guerra na faixa de Gaza. Então é tudo muito presente, muito próximo às pessoas. Então elas sentem isso de uma maneira diferente. Para vocês terem uma ideia, uma das discussões que acontece hoje aqui em Israel, hoje é Purim, né? Um feriado de Purim. E Purim é um feriado marcado por muita festa, por desfiles, por danças, por bailes. Seria o mais próximo de um carnaval, mas com um teor religioso aqui em Israel. Então existe uma discussão por aqui se deve haver comemoração festiva durante Purim em função das pessoas que morreram na guerra e pelo fato de haver ainda 134 pessoas vivas ou mortas, infelizmente, que estão sequestradas pelo Hamas. Então, tudo isso é muito presente e é impossível você compreender o sentimento das pessoas aqui em Israel sem levar em consideração todos esses elementos. Henry, a gente viu, né, você falando disso, do evento lá em Ranana, né, que é feito voltado para a comunidade brasileira, e teve até alguns relatos, inclusive, que pessoas não conseguiram entrar, ficaram do lado de fora, que o auditório lotou. Dá para dizer que essa recepção não vai só por um alinhamento político, ideológico, digamos assim, mas também disso que você fala, de uma certa falta de solidariedade de outros políticos, de outras autoridades brasileiras, de reconhecer
a brutalidade, tudo o que aconteceu em 7 de outubro, e um sentimento meio que a gente não pode concordar necessariamente com o que essas autoridades pensam do ponto de vista ideológico, mas que bom que eles estão vindo aqui entender o que aconteceu, ouvir a nossa dor e tentar se solidarizar. Existe um pouco desse sentimento também? Eu acho perfeito o que você falou, João. Inclusive, eu acho que do ponto de vista dos organizadores do evento, né, que são essas organizações brasileiras e tudo mais, o objetivo era justamente esse, trazer figuras importantes do cenário político brasileiro para que elas pudessem vir aqui e ver com os próprios olhos toda a destruição causada, por exemplo, nos kibbutzim, ter a oportunidade de falar, desculpa, com familiares de reféns, de entender com os próprios olhos o tamanho da tragédia que aconteceu por aqui. Havia muitas pessoas nesse evento, como você bem relatou, muita gente ficou do lado de fora, e eu acho, e aí é uma questão de análise minha mesmo, né, que tem muito a ver com o que você falou. A sensibilidade das pessoas brasileiras aqui tem a ver com a identidade delas, né? Se por um lado as pessoas elas são judias, elas têm três lados isso aqui. Elas são judias na maioria dos casos, né? A maioria dos brasileiros que moram aqui é formado pela comunidade judaica. Ao mesmo tempo, elas são israelenses, porque elas adquiriram cidadania israelense ao vir morar aqui, e ao mesmo tempo elas são brasileiras, elas não abrem mão de nenhuma dessas identidades, o que é absolutamente compreensível. Então, o que me parece que aconteceu é que do momento em que a situação no Brasil se polarizou em torno do que aconteceu no dia 7 de outubro e ficou muito claro para todo mundo quais são os campos ideológicos que apoiam e que são contrários a Israel, porque a situação se simplificou no Brasil também, as pessoas se sentiram profundamente carentes do ponto de vista da sua identidade brasileira. Elas, do ponto de vista da identidade brasileira, elas têm uma percepção do tipo: eu sou brasileiro, mas o governo brasileiro, com declarações como a realizada pelo presidente Lula, me atinge profundamente. Essa declaração me atinge profundamente. Eu, como brasileiro, me sinto abandonado na minha identidade brasileira. Eu estou sendo esquecido pelo governo brasileiro enquanto brasileiro que mora em Israel. E do momento em que há dois governadores que têm peso no jogo político brasileiro que vêm a Israel, o auditório lota, porque as pessoas queriam ouvir políticos brasileiros se solidarizando a dor que essas pessoas sentem aqui também. Eu acho que, de certa maneira, eu posso estar sendo impreciso, mas a leitura que eu faço desse evento e do sucesso desse evento, acho que se deve a esses fatores, sim. Henrique, queria te pedir para contar um pouco mais sobre o evento. O que exatamente aconteceu ali? Quem apresentou esse evento? Tinham políticos israelenses envolvidos? O que esses dois governadores disseram? Você começou a contar para a gente. Ronaldo Caiado pediu desculpas, né, aos israelenses, aos brasileiros israelenses que estavam ali presentes. Teve alguma questão específica que te chamou mais atenção? Não sei, tinha muitas bandeiras do Brasil. Conta um pouco para a gente da atmosfera que foi esse encontro. Quantas pessoas tinham lá? Sim, era um auditório muito grande, eu acho que era um auditório com capacidade para 500 pessoas. Se você levar em consideração que a população brasileira em Israel é algo em torno de 12 a 13 mil pessoas, um auditório com 500 brasileiros é muito significativo realmente, é um número muito específico. Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi feito esse encontro nesse auditório, houve discurso por parte dos organizadores, houve também execução do hino nacional, que as pessoas se emocionaram e tudo mais. Houve execução de músicas específicas, inclusive uma das músicas foi composta por uma menina que morreu, que é filha de um desses organizadores, que criou essa instituição filantrópica para homenagear a filha que ele perdeu, uma tragédia realmente, o pai que perde a filha. E aí Mas não no houve 7 de outubro, desculpa. não, não. Ela morreu Ah, num tá. acidente de carro. Eu não sei se há 10 anos, eu não quero citar uma data para não ser incorreto, mas foi bastante anterior ao 7 de outubro, realmente.
E aí houve o discurso dos dois governadores. É, e aí eu anotei até as falas dos dois governadores que me parece e que marcaram, que foram um ponto alto para a plateia que estava lá presente, né? Eu estava lá a trabalho, registrando tudo o que acontecia, mas havia as pessoas que evidentemente estavam lá se sentindo representadas e bastante emocionadas pelo evento. Então, a gente postou até junto com o IB, né? O que disseram os governadores, mas importante a gente lembrar aqui a fala do Ronaldo Caiado foi o seguinte: a fala do presidente Lula não condiz com o pensamento do Brasil. Peço desculpas aos judeus. Um homem que não conhece a história faz um depoimento que agride a todos vocês. Ele falou exatamente o que as pessoas queriam ouvir e foi ovacionado nesse momento. A fala do Tarcísio me chamou bastante a atenção, porque eu até dividi com vocês a segunda parte, que eu vou ler aqui, que é não ao Hamas, não ao terrorismo, não ao Hezbollah. A posição do povo brasileiro nada tem a ver com a de seu presidente. Se alguém pretende ocupar uma posição de destaque no cenário internacional, é se inspirando em Oswaldo Aranha, não se aliando a terroristas. Essa foi a frase que eu destaquei no texto que eu fiz de cobertura do evento, mas também na nossa postagem em conjunto com o IB. Mas uma fala que me chamou a atenção também, que eu queria dividir, foi a seguinte, do Tarcísio. Ele disse assim, ó: se Israel não tivesse aqui, a civilização ocidental iria acabar. A harmonia mundial depende do Estado de Israel. Israel vai impedir o avanço do terrorismo. Nós nunca tivemos dúvida de qual era o lado certo da história. A gente tem que contar essa história de terror que vimos aqui nos kibbutzim. Por que me chamou a atenção essa declaração do governador Tarcísio? Essa é uma declaração que ela flerta com algumas das teorias, principalmente presentes em redes sociais, de grupos norte-americanos, inclusive, que enxergam Israel uma espécie de primeira barreira contra o terrorismo internacional, em especial o terrorismo islâmico. E aí me parece, e aí já é uma parte da minha teoria, que existe uma espécie de retroalimentação entre essas teorias que estão presentes nas redes sociais e o mundo real, a ponto de influenciarem a declaração de um governador de um estado como São Paulo, que inclusive é um dos, digamos assim, uma das pessoas que podem vir a ser candidatos a presidente do Brasil. Me chamou a atenção porque essa é uma teoria, eu não vou dizer que é uma teoria conspiratória, mas é uma teoria presente nesses grupos, nessas correntes, enfim. Não é uma teoria exatamente política, nem baseada em dados reais. Isso me chamou bastante atenção. Realmente está colocando muita responsabilidade em Israel, né? Como esse último, esse grande defensor da civilização. Acho que Israel imaginária também, né, de certa medida. Desculpa te interromper, viu, Anitta? Eu acho que é um outro lado da Israel imaginária, que é uma espécie de Israel pode conter o avanço do mal, que eu não sei o quanto isso realmente, não me parece que isso seja capaz de existir do ponto de vista real, né? Que Israel tem esse poder mesmo de influenciar o jogo global nessa medida, né? E até esse próprio conceito do que é Ocidente, né? Eu acho que o que é são bem e o que é mal. exato, né? E Pois assim, é. Israel hoje, do ponto de vista prático, tem uma luta objetiva contra, vamos botar aí, dois grupos terroristas, né? Que é o Hamas e a Jihad Islâmica. E tem o Hezbollah também. E tem o Hezbollah também, né? Três, né? Contando o que vem acontecendo, o que vem se intensificando, inclusive, cada dia mais as ações no norte de Israel. Mas você tem outros grupos aí considerados terroristas pelos Estados Unidos e por outros países importantes no jogo político, que tem até ponto de vista numérico, né, mais armas, mais equipamentos, mais estruturas, e que Israel Não, não tem muita se a gente relação, né? pensar, por exemplo, nesse ataque terrorista cometido em Moscou agora, cometido pelo Estado Islâmico contra a Rússia, que a princípio não tem absolutamente nada a ver com Israel, e é um grupo fundamentalista também, terrorista.
e que já atuou na Europa em outras circunstâncias, na França, por exemplo, em 2015, lá no ataque contra o Bataclan, não tem nenhuma relação com Israel especificamente, né? Há uma responsabilidade muito grande colocada sobre Israel, mas que eu acho que tem a ver muito com essas teorias de redes sociais. Sim, totalmente. E Henry, de que forma o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tentou surfar nessa onda de solidariedade de líderes brasileiros, né? A gente, voltando mais uma vez na crise diplomática entre os dois países, a gente viu, claro, muito mais o Israel Katz, né, que é o chanceler israelense, do que o próprio Benjamin Netanyahu, fazendo tweets em português, se direcionando aos brasileiros e à comunidade brasileira, mas e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Como que ele se relacionou com toda essa onda de solidariedade, não só do Tarcísio e do Caiado, né, que foram esses líderes que de fato foram a Israel, visitou lugares atingidos, mas de outros players políticos aqui do Brasil que até mesmo de maneira remota, em rede social, se solidarizou com Israel ou até mesmo com o próprio primeiro-ministro e contra a fala do presidente Lula, vamos dizer assim. Olha, a princípio, me parece que Benjamin Netanyahu tentou se manter um pouco afastado dessa situação. É claro que no dia em que o presidente Lula fez essa declaração, ou um dia depois, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele fez uma postagem no X, né, no antigo Twitter, condenando a fala do presidente Lula. Mas a partir daí, quem seguiu a situação, e até seguiu, me surpreendeu até a quantidade o tempo em que isso permaneceu no radar do primeiro-ministro, do ministro das Relações Exteriores, foi o Israel Katz. Realmente, ele realmente se dedicou a fazer vários tweets, inclusive usou ali a inteligência artificial para fazer uma imagem que reproduzia ali brasileiros e israelenses juntos, uma imagem até da bandeira do Brasil equivocada, substituindo ordem e progresso por alguma outra coisa lá. Mas não foi. Netanyahu se manteve à parte, até porque ele está bastante, evidentemente, envolvido nesses esforços de guerra de Israel, e ele precisa buscar alianças que tenham mais impacto do ponto de vista prático para Israel nesse momento. Então, assim, Israel está vivendo um momento de crise com seu principal aliado, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçam, inclusive, não enviar determinado tipo de armamento para Israel, ou que Israel vai sofrer consequências caso, de fato, leve adiante a incursão a Rafah. Então, nesse momento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não está dedicado aos esforços de talvez conter ou replicar ou tentar se aventurar no jogo político brasileiro, até porque uma das apurações que eu fiz lá para o site é que depois de tudo isso que aconteceu, é, por exemplo, naquela manifestação que teve do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, na Avenida Paulista, a posição oficial de Israel, emitida pela Embaixada de Israel em Brasília, é de que não haveria nenhum representante político de Israel nessa manifestação, que era justamente uma tentativa de conter qualquer tipo de associação que pudesse ser feita entre as pretensões do ex-presidente Jair Bolsonaro e qualquer tipo de atuação da política israelense envolvida. A gente sabe também que do lado da esquerda dessas teorias da conspiração, há teorias da conspiração que colocam também um papel que não é de Israel no jogo político brasileiro. Quer dizer, eu me recordo, aí para voltar no tempo, quando teve aquele episódio trágico de Brumadinho, e que Israel enviou uma equipe de resgatistas para tentar ajudar no esforço, eu vi várias postagens de membros da esquerda brasileira dizendo que esse era o primeiro passo para Israel tentar dominar o Brasil. Essas teorias da conspiração, que se chama de teoria da ferradura, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, elas se encontram em determinado ponto, e o que tem acontecido nos últimos tempos, Israel e os judeus têm sido esse ponto de encontro entre esses dois extremos do espectro político, né? Infelizmente, né? A gente sabe que o antissemitismo ele não tem partido. Você encontra ele com tranquilidade dos dois lados.
Falando sobre uma outra figura, Henrique, acho que a gente não pode deixar de lado, o presidente de Israel, Isaac Herzog, ele tem uma linha política diferente da do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas também se encontrou com o Caiado e com o Tarcísio, dedicou um tempo da agenda dele. Você avalia que esse encontro tem mais a ver com essa ideia de isolamento político de Israel e qualquer um que esteja do nosso lado a gente abraça? Eu acho que assim, eles se encontraram também com o Netanyahu, né? Eles se encontraram com o Netanyahu, com o Israel Katz e com o presidente Herzog. É o tipo de visita que você dedicar alguns momentos da sua agenda não é ruim, né? Você ter esse apoio internacional, mesmo que seja de duas figuras que não sejam, né, não são as lideranças do Brasil, mas existe o que se chama de a política externa realizada pelos Estados, isso está previsto, inclusive, pela Constituição brasileira. Então, não me parece que seja alguma coisa mais profunda do que isso, do que simplesmente você manifestar um apoio a quem veio manifestar apoio também. Eles fizeram Que isso, inclusive, com outras são figuras. instâncias de poder muito diferentes, né? Desculpa. Porque são Claro. governadores, né? Um governador não tem nenhum peso de Sim. chefe de Estado, não é um embaixador. Então chama um pouco de atenção por essa disparidade do cargo, né? Não, exatamente. Eu acho que aí tem a ver também com o fato desse passado recente de problemas entre Brasil e Israel, principalmente desde o início do 7 de outubro. Na medida em que há figuras aqui que demonstram apoio a Israel, por que não recebê-las? Até porque os dois governadores eles foram acompanhados por membros do Exército na visita que eles fizeram aos kibbutzim que foram destruídos no dia 7 de outubro. Então, eles cumpriram a agenda que muitos outros chefes de Estado ou figuras públicas importantes cumprem aqui em Israel. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores de diversos, os ministros das Relações Exteriores de diversos países estiveram aqui e cumpriram exatamente essa agenda. Me parece que foi criado uma espécie de, é triste falar isso, mas um protocolo para as figuras internacionais que vêm em Israel para que elas possam ver o tamanho da destruição por aqui. E, Henry, para finalizar, como que você avalia o saldo dessa viagem para as duas partes, né? Tanto para Benjamin Netanyahu quanto para esses dois governadores que disputam o espólio político de Bolsonaro que está inelegível, né? Qual que é o saldo que dá para tirar dessa visita? Para ser bastante sincero, para Benjamin Netanyahu não tem nenhuma diferença, assim. Foi mais um item da agenda, ele recebeu esses dois governadores, enfim, tudo certo, mas não há nenhum tipo de benefício político a partir dessa visita, né? Já para tanto o governador Caiado quanto o governador Tarcísio, como a gente estava conversando desde no início do programa, né? A gente sabe que hoje Israel é um ativo importante no jogo político brasileiro, para a direita e para a esquerda. E para a direita, que ainda é um espólio de Bolsonaro bastante significativo, Israel é um dos itens que compõe esse cardápio de elementos que compõe o jogo político da direita também no Brasil. A ponto, inclusive, deles terem aceitado o convite, porque eles entendem dessa maneira também. O que eles vão fazer com isso, realmente eu não sei, mas me parece que é importante para o que eles querem demonstrar para o seu público atual, que tem em Israel um ativo relevante, me parece algo importante realmente. Até porque basta ver as publicações que ambos fizeram em suas redes sociais a partir da visita que eles fizeram por aqui. Tiveram grande repercussão, muitos comentários positivos, e justamente o reforço desse ideal de Israel imaginário, desse termo criado pelo professor Michel Guerra. Bom, hoje a gente conversou com o Henry Gauski, ele que é jornalista, editor do portal Israel de Fato, vive em Israel. Quem ainda não conhece, conheçam Israel de Fato. O Henry sempre está publicando análises, todo o time publicando atualizações em português, né? Que é algo mais difícil de achar, esse noticiário constante de Israel em português, e o Israel de Fato está nesse trabalho e é um grande parceiro aqui do IB. Henry, muito obrigada. Quem assistiu a gente em vídeo, espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, muito obrigado. Se você que está nos ouvindo e está nos assistindo aqui em vídeo quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. E parabéns para o João.
que hoje é aniversário dele, e eu não falei o episódio inteiro no dia da gravação. Então, quem quiser deixar um comentário no Spotify falando parabéns, João, pode deixar lá o seu comentário. Obrigado, vou ficar muito feliz, que eu adoro receber parabéns. Obrigada, Henry. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até, tchau, tchau.